Ok, vamos lá. Vamos continuar aqui com o conteúdo, com o tema aí, né, de logaritmos. E agora a gente vai trabalhar um pouco sobre inequação. Vamos verificar aqui alguns casos, né, e como se aplica a resolução para esses casos aqui em inequação logarítmica. Primeiro vamos trabalhar a inequação do tipo 1. E como podemos classificar aqui essa inequação tipo 1? É a inequação que apresenta uma desigualdade entre dois logaritmos de mesma base ou que seja redutível a essa desigualdade. Como assim? Olha só. Então são duas condições aqui, ó. E observar aqui, ó, que esse log aqui com essa base e esse log aqui com essa base são iguais. Portanto, a gente vai conservar, ó, esse sinal da desigualdade. Veja que aqui aparece o sinal de maior entre essa relação dos logaritmos. Aqui permaneceu o sinal de maior entre as funções aqui. Ok? Beleza? Sim. E o segundo caso? Então, o segundo caso aqui, ó, é se a base aparecer aí, ó, for um valor entre 0 e 1. Então, se essa base aí é um valor entre 0 e 1, aí o que acontece? Como log na base A é igual a log também aqui na base A, aí o que a gente faz agora, ó? Veja que o sinal da desigualdade aqui é maior. Quando a gente observa que agora, ó, o sinal da desigualdade menor, então agora a gente troca o sinal. Então, em resumo, se a base ela é maior do que 1, mantém o mesmo sinal da desigualdade. Se a base estiver entre 0 e 1, a gente troca, inverte o sinal aí da desigualdade. Ok? Agora, lembrando que as mesmas relações lá da condição de existência, essas relações continuam valendo, ou seja, logaritmando maior do que 0, base maior do que 0 e diferente de 1. Ok, então vamos aqui para o exercício. Vamos trabalhar aqui esse primeiro exercício aqui. Determine o conjunto de solução de log base 3, logaritmando 2x menos 4, menor do que log base 3, logaritmando 2. Ó, então a primeira coisa que a gente tem que observar é que a gente tem, ó, a desigualdade aqui entre esses logaritmos de mesma base. A gente tem, ó, log na base 3 e aqui também a gente tem, ó, log na base 3. Então, ó, podemos efetuar o cancelamento aqui, ó, desse log base 3, log base 3. E aí, observando, o que a gente tem aqui, ó? A base, no caso aqui, essa base aqui, ó, esse A aqui é maior do que 1. E quando isso ocorre, ó, o que a gente faz? Mantém o sinal da desigualdade. Ou seja, o que eu tenho de logaritmando aqui? 2x menos 4. Então, conservo 2x menos 4. Ó, mantém o sinal da desigualdade. Então, vai ficar menor do que 2. Aqui, caiu numa inequação de primeiro grau. E o que a gente tem na inequação de primeiro grau? Ó, basta separar aqui. Então, 2x vai ser menor do que 2. Esse menos, ó, jogando para lá, esse menos passa o quê? Com sinal de mais. Vai positivo, negativo vai para lá positivo. Então, mais 4. Logo, vamos ter que 2x vai ser menor do que 6. E aí temos que x vai ser menor. Tudo que está multiplicando passa dividindo. 6 dividido por 2. Logo, x aqui é maior do que 3. Então, veja, ó, que a gente encontrou aqui essa relação do x
para o quê? A inequação de primeiro grau. Agora, lembrando que vai existir aqui, né, uma condição também de existência. A gente não pode esquecer, né, que além dessa relação aí, ó, a gente tem também uma condição de existência. Então a gente tem que avaliar esse x para a inequação e também para essa condição de existência. E qual é a condição de existência aqui? Lembrando que o x aparece no logaritmando. E todo logaritmando, ou seja, 2x menos 4, tem que ser maior do que zero. Logo, 2x maior do que 4, né? Isso, ó, vai para lá positivo, negativo vai para lá positivo. Então, x vai ser maior do que 4 dividido por 2. E aí temos que x vai ser maior do que 2. Então, agora a gente tem a condição aqui do x para a condição de existência. Professor, mas a gente tem duas condições de x aqui. Uma condição da inequação e outra condição, né, a inequação de primeiro grau, e a outra condição é da relação de existência. Exato. Então, o que a gente faz, né, para a gente achar essa solução aqui, ó? Então, para montar a solução, o que a gente vai pegar aqui, ó? Então, montando a solução, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, a interseção entre os dois casos. Então veja que aqui a gente tem, ó, uma primeira condição e aqui temos uma segunda condição. Então, para essa primeira condição, que foi a condição da inequação de primeiro grau, o x é menor do que 3. Então, ó, se a gente pega uma reta aqui, então aberto, porque menor, não tem igualdade, menor do que 3, então o x vai estar aqui, ó, qualquer valor à esquerda está representando o x, qualquer valor à esquerda do 3 aí vai estar representando o x. Ok, ó, que é justamente, ó, esse lado aqui que aponta, que é como se fosse uma setinha apontando para a esquerda. No segundo caso, que é a condição aqui para a relação de existência, o que a gente tem agora? Ó, que x vai ser maior do que 2, ou seja, está apontando para o outro lado. Então, se a gente observar, se a gente pegar aqui, a gente vai ter o ponto 2 e x vai ser maior, ou seja, x é tudo que vai estar à direita desse 2. Ok, lembrando o seguinte, ó, que o 2 pela reta aqui, pela sequência, está antes do 3. Certo, então para a gente montar a solução aqui agora, o que a gente precisa? A gente precisa pegar a interseção. E se a gente observar aqui, ó, o que há de interseção aqui? Então a gente consegue observar, ó, que entre o 2 e o 3 aqui, ó, existe uma interseção. Professor, como assim interseção? Ó, essa parte aqui, ela está lá na primeira reta e também está na segunda reta. Ó. Então, esse intervalo aqui, ó, faz parte das duas retas. Então, isso que faz parte aqui das duas retas, que pertence às duas retas, né? Então, tudo que pertence às duas retas é interseção. Então, esse intervalo aqui, ó, de 2 até 3, ele está contido, né, nas duas retas, tanto para a primeira relação quanto para a segunda relação. E aí o que a gente conclui? Ó? Esse intervalo vai estar na solução. Então, como podemos montar essa solução aqui? Ó? Então, conjunto solução aqui vai ser igual a quem? Veja que o x aqui, ele é um valor real, então ó, ele pertence ao conjunto dos números reais. Ok, e o que a gente sabe? Ó, tal que esse x aqui, ele está entre 2, então veja que o x é um valor que está entre 2 e 3. Então, como que a gente vai determinar aqui? Ó? O 2 está antes do x, então o 2 é menor do que x. E x é até um valor próximo de 3, ou seja, mas não vai ser porque é aberto, ó, esse 3 é aberto. Então, esse x aqui vai ser menor do que 3. Então, ó,
esse valor aqui, ó, 2 menor do que x e x menor do que 3, ou seja, esse x variando aqui entre 2 e 3, sendo que é um x real, né, que varia aí entre 2 e 3, então isso aqui representa o que? O conjunto solução aí para a inequação. Ok? Beleza? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Vamos para agora o exercício número 2. Resolva a inequação. Aí log de 4x menos 3 na base 1 meio menos log de 2x mais 1 na base 1 meio vai ser maior ou igual a zero. Professor, eu posso pegar esse log e jogar lá para o outro lado, porque eu fico com uma desigualdade entre os dois logaritmos? Sim, então o objetivo aqui é justamente isso. Ó, como isso aqui está negativo, se eu jogar para o outro lado, vai o quê? Vai positivo. E a gente fica o seguinte, ó, que log é 4x menos 3, a base aqui é 1 meio, vai ser maior ou igual, aí ó, vai ficar positivo, indo para o outro lado da desigualdade, 2x mais 1. A base aqui, 1 meio. E aí agora a gente observa, ó, que o que a gente tem aqui, ó, um logaritmo na base 1 meio e um logaritmo na base também 1 meio. Sim, se é uma desigualdade, então esse logaritmando 4x menos 3, a gente vai manter e inverte, ó, o sinal da desigualdade. Então o que era maior igual passa a ser menor igual. E o logaritmando lá a gente vai manter também, ó, 2x mais 1. Veja que agora a gente tem o que? Uma inequação de primeiro grau. E como que a gente resolve inequação de primeiro grau? A gente vai separando aqui, ó. Então 4x, esse 2 que está positivo aqui, ó, indo para lá, ele vai o que? Com sinal de negativo. Então vamos ter menos 2x, menor, esse 1 permanece. E esse menos 3 aqui, ó, quando vai para lá, para o outro lado da igualdade, passa com sinal positivo. Então, negativo vai ficar com sinal positivo. E aí o que temos aqui? 4x menos 2x, então temos 2x. Menor ou igual 1 mais 3, 4. Logo, ó, a gente sabe que tudo que está multiplicando passa dividindo. Então, 4 dividido por 2. Então, x vai ser menor ou igual a 2. Então, encontramos aqui essa condição para o x pela inequação de primeiro grau. Só que a gente sabe o quê? Que além dessa inequação aqui, né, dessa condição, a gente também tem o quê? Uma condição de existência que a gente tem que verificar. Certo? E pela condição de existência aqui, o que a gente vai avaliar? Exatamente onde o x aparece. O x aparece onde? No logaritmando. Então vamos ter o seguinte, ó, que 4x menos 3, isso tem que ser maior do que zero. Então logo 4x vai ser maior, passando troca o sinal, então mais 3. Então x vai ser maior do que 3 quartos. Então aqui, ó, uma condição que a gente acha aqui para esse x. Lembrando que esse 3 quartos aqui vale o que? 0,75. Então se a gente dividir, a gente tem, ó, 0,75. Certo? Mas quando a gente observa também aqui, ó, tem outro logaritmando, que é o 2x mais 1. Ou seja, isso aqui também tem que ser maior que zero. Então, quando eu falo dessa condição de existência aqui, vale para os dois logaritmandos aí, caso apareça o x nos dois. Sim, e o que a gente passa a ter aqui? Ó, que 2x vai ser maior, trocando aqui de lado, então troca de sinal. E aí temos o que? Que x vai ser maior do que menos 1 meio. Então, ó, uma outra relaçãozinha aqui que aparece, né, desse segundo logaritmando. E aí lembrando que dividindo aqui a gente vai ficar com quanto? Ó, com menos 0,5. Né? Então se a gente divide a gente vai ter menos 0,5.
Ok, e o que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai precisar montar a solução. Então, ó, o que a gente precisa aqui? Montando a solução. Ok, mas quando a gente vai montar essa solução, a gente tem que observar, né, exatamente o que? Essas duas condições também aqui. Ó. Primeiro, a gente tem uma condição da inequação e depois o segundo passo aqui, a gente tem uma condição do logaritmando. Então vamos observar isso aqui. Ó. Primeiro, pela condição da inequação, a gente sabe o que? Que x é menor ou igual a 2. Então está fechado ali. Ó. Então a gente pega, vamos pegar aqui, então ó, fechado, 2. E aí, o que acontece? Se é menor ou igual a 2, significa o quê? Que o x vai estar o quê? À esquerda, ó, desse 2. Então, tudo que for menor, então olha o sinal aqui, a setinha formando, ó, para a esquerda, apontando para a esquerda. Ok, já para essa segunda parte, aqui, ó, o que a gente pode observar nessa segunda parte aqui? A gente tem primeiro o seguinte, ó, que essa condição de existência, ali a gente descobriu que a gente tem um x que é maior do que 3/4, ou seja, 0,75. Então, x é maior do que 3/4. Na segunda parte, a gente descobriu que esse x aí é maior do que menos meio. Então, ó, veja o que acontece. Eu posso garantir no geral aqui que essa condição de existência aqui vai ser maior do que 3/4. Por quê? Porque ó, tudo que está aqui depois do 3/4 vai estar aqui na segunda. Então por isso que esse segundo caso aqui, ó, o que a gente pode concluir aqui com relação a esse segundo caso? Que qualquer valor que esteja o que a partir desse 3/4 aqui vai satisfazer, né, essa relaçãozinha aí da condição de existência. Ou seja, ó, tudo que estiver à direita desse 3/4 aqui, né, de 3/4, vai valer aqui, ó, para esse segundo caso aqui, que é a relação determinada aí pela condição de existência. Certo? Lembrando que essa condição, ó, veio da interseção aqui, ó, entre essas duas retas. Então a interseção entre esses dois casos aqui, porque tinham dois logaritmandos ali. Então, ó, se temos dois logaritmandos, a gente tem que fazer a interseção entre essa condição dos dois, ou seja, tem que ser válido para os dois. Porque se a gente pegar um resultado aqui, vale para o primeiro, mas não vale para o segundo. Certo? E agora na solução, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar aqui, ó, o que há de interseção aqui agora nesses dois casos aqui, ó. Então, o que há de comum, o que repete aqui, né, nas duas retas? Então, podemos observar, ó, que o que há de repetido aqui é esse intervalo, ó, tudo que está entre 3/4 e 2. Então, tudo que aparece aqui entre 3/4 e 2 é o que há de comum, é a interseção entre os dois casos. O que vamos ter aqui como solução, ó, é tudo o que está entre 3/4 e 2. Então, aqui, ó, essa parte é o que vai corresponder aí à solução. Lembrando que o 3/4 está aberto e o 2 aqui, ó, é um ponto que está fechado. Ok, então logo essa solução pode ser escrita da seguinte forma, ó, que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que, veja que o x está entre quem? Ó, 3/4, então x está entre 3/4 e 2. Lembrando que aqui está aberto, então x é menor do 3/4 e aqui está fechado, então x é menor ou igual a 2, ou seja, é qualquer valor que esteja aqui antes do 2, mas inclusive o 2, ou seja, o 2 agora está na solução. Uma outra forma de escrever também essa solução é o seguinte, ó.
é intervalo aberto em 3/4 e fechado em 2. Então temos duas formas aí de escrever o conjunto solução aí, beleza? Então, ó, temos duas formas de escrever o conjunto solução aqui. Uma nessa linguagem por extensão, x pertence aos números reais, tal que 3/4 é menor do que x e x menor ou igual a 2. E a outra é na forma de intervalo, ó. Então, a gente sabe o que? Que vai ser aberto em menos 3/4 e, né, fechado em 2. Então, a gente consegue também representar isso aí através, né, de uma linguagem, né, em intervalo. Beleza? Ok? Tranquilo? Então, com isso, a gente fecha aqui esse primeiro bloco de inequação, que é a inequação do tipo 1. É o tipo de inequação em que o logaritmo aqui aparece com a mesma base e um de um lado, outro do outro lado da desigualdade, né? Então a gente pode fazer o processo do cancelamento direto aí, porque as bases são iguais, aí efetuando as operações com os logaritmandos de acordo com a condição da base. É isso aí, bons estudos!